Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje a gente recebe o presidente do PSB em Minas Gerais, René Vilela. Seja muito bem-vindo ao Café com Política. É um prazer ter o senhor aqui. Prazer é meu. Muito obrigado, Thalita. Presidente, sobre a reforma da Previdência, como que o senhor avalia a proposta? Eu queria saber se o senhor acredita que ela ainda pode ser um pouco mais desidratada no segundo turno de votação. A nossa avaliação é que o projeto original que o governo Bolsonaro enviou à Câmara, ele penalizava de uma forma até muito perversa a maior parte da população brasileira. Exatamente a maior parte que mais depende de uma aposentadoria, ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras que têm renda média mensal até 3 salários mínimos. Não mexeu em privilégio de alguns segmentos que têm elevada remuneração, mas o fato é que o governo Bolsonaro ele tem se demonstrado muito confuso, com muitas divergências internas e não tem exercido uma coordenação política no Congresso, o que possibilitou que o Parlamento, a Câmara Federal, tivesse um protagonismo e pudesse reestruturar o projeto original. Ainda assim, o projeto que resultou da relatoria na Comissão de Constituição e Justiça, na nossa avaliação, ele ainda precisava de muitos ajustes. O PSB, a bancada, atuou intensamente e conseguimos aprovar vários acréscimos ou retirar pontos que, no nosso entendimento, tornaram o projeto mais justo se comparado ao projeto original enviado pelo presidente Bolsonaro. Mas, ainda, na nossa avaliação, precisaria melhorar. Como que a bancada vem se posicionando sobre a reforma da Previdência, principalmente o PSB aqui no Estado? A bancada, o partido teve recentemente uma reunião do Diretório Nacional com a presença também dos presidentes estaduais e outras lideranças, e o partido tinha 2 propostas: ou ser contra o projeto que estava em pauta fechando questão, ou ser contra orientando o voto, uma vez que o partido abriu negociação. Quando você abre negociação, significa que você vai avançar e conquistar alguns pontos, no nosso caso, que defendam os interesses da maior parte da população, mas você terá que aceitar outros, com os quais você não concorda, sendo que nós não temos votos suficientes para prevalecer a nossa concepção de previdência. Então, hoje há um processo de negociação ainda. Por exemplo, nós aprovamos em plenário um destaque que manteve o tempo de contribuição mínimo para os homens em 15 anos. E o governo queria ampliar para 20 anos. Por que nós defendemos? Porque nós demonstramos que grande parte dos trabalhadores brasileiros que ganham até 3 salários mínimos, que não tiveram acesso à formação técnica, a uma educação de nível mais elevado, eles contribuem em média com 5 meses ano da Previdência. Então, aumentar 5 anos significaria, para grande parte, estender em mais de 12 anos a obrigatoriedade de contribuição, sendo que esses são mais vulneráveis socialmente. Conseguimos aprovar esse destaque. Conseguimos minimizar os impactos sobre os trabalhadores, contribuímos para preservar o trabalhador rural e uma série de outras conquistas, né? Agora, é um processo que ainda vai ser votado em segundo turno, vai ao Senado. Se o Senado alterar, volta à Câmara. Então, ainda há possibilidade de novas negociações e, quem sabe, com muito empenho, a gente não consiga... realmente precisa ser feita uma reforma da Previdência, nós entendemos, mas em outros moldes. O senhor fala que o presidente Jair Bolsonaro se comporta de uma forma um tanto quanto confusa, e a gente sabe que o presidente Jair Bolsonaro dá sempre também algumas declarações polêmicas, que sempre repercutem principalmente na imprensa. Nas últimas semanas, o caso do Fernando Santa Cruz, que o presidente Jair Bolsonaro afirmou que se o filho dele, o presidente hoje da OAB, o Felipe, quisesse saber como o pai foi morto, que ele, Bolsonaro, explicaria. O senhor acha que o Bolsonaro às vezes se veste de um personagem para poder fazer justamente essa imagem que ele tem? Ou o presidente Jair Bolsonaro
é isso mesmo? E como que o senhor avalia esse comportamento do presidente? Olha, eu tenho uma concepção de que ele é um pouco dos dois. Ele tem convicção pessoal, mas não sabe distinguir o papel de um indivíduo do papel da presidência da República. Você acha que ele não estava preparado para assumir? Não, definitivamente ele, na minha opinião, ele não tem a menor capacidade de gerir uma nação, de liderar, porque ele adota posturas de muito confronto, de exclusão. E um estadista, ele precisa, na minha concepção, ter habilidade, inclusive, para conciliar. E o presidente Bolsonaro, a postura que ele adota é exatamente de acirramento, de discriminação, de provocação, chega a ser um escárnio. Na figura de um presidente da República, por exemplo, em nível internacional, em âmbito internacional, nós viramos motivo de chacota entre os embaixadores, entre presidentes de outras nações. Nós estamos sendo penalizados. Agora há pouco, por exemplo, tem campanhas na Europa para que não se importe a soja produzida na Amazônia brasileira em razão das manifestações do presidente da República em relação ao trabalho do INPE, que é um trabalho de excelência reconhecido em nível internacional. Então, o exercício do cargo de um chefe de executivo, sobretudo da presidência da República, requer austeridade, requer respeito às instituições, e essas instituições que são muito especializadas, como o INPE, como Itamaraty, não é a vontade pessoal de um presidente que deve prevalecer, é o interesse da nação. E acho que o presidente Bolsonaro tem pecado bastante. Agora, o que eu queria chamar a atenção, Thalita? Muitas vezes, o que me parece é que as declarações polêmicas do presidente podem ser deliberadas, porque elas funcionam como uma espécie de cortina de fumaça. E as ações do presidente nem sempre ocupam as primeiras páginas da mídia. Um presidente da República que, em uma assinatura, tenta mudar toda uma cultura e uma história do Brasil, por exemplo, submetendo a FUNAI ao Ministério da Agricultura, sendo que há um conflito histórico há uma pressão pela produção agrícola sobre terras indígenas. Então é fundamental ter autonomia. Nós questionamos o Supremo Tribunal Federal, que acatou, e o presidente da República terá que conviver com a FUNAI sem estar subordinado. Seria uma espécie de querer chamar atenção para o lado talvez agressivo e polêmico dele, para não demonstrar o que de fato é feito pelo governo? Exatamente. Por exemplo, em um decreto, em uma assinatura, ele afrontou décadas. Todos os governos conviveram e foram implementando, independente se era governo Lula, Dilma, Fernando Henrique, Sarney, reconhecer um princípio fundamental da gestão pública consolidada em nível internacional, que é a gestão compartilhada, ou seja, entidades, instituições da sociedade civil participarem de conselhos, alguns consultivos, alguns deliberativos, que tratam de políticas públicas setoriais. Ele, em uma assinatura, sem discutir com o Congresso, sem discutir com a sociedade, com a opinião pública, ele cancelou, ele extinguiu dezenas de conselhos. Novamente, a ação política junto ao Supremo, que também reconheceu que era um ato inadequado e inaceitável. Então, concretamente, o presidente Bolsonaro tem adotado vários atos administrativos que muitas vezes só são noticiados depois de ocorrido, e isso muitas vezes não surge como um fato essencial, porque nós estamos envoltos na discussão das polêmicas. Em relação a Minas Gerais, o governador Romeu Zema, que já pegou um estado quebrado, né, financeiramente, a gente vem noticiando isso desde os últimos governos, em especial no último governo. Mas o governador Romeu Zema fez algumas promessas, quase a gente já questionou, inclusive quando ele esteve aqui no Café com Política com a gente. Na semana passada, em relação aos hospitais atendidos pela FHEMIG, em relação ao corte na carne, e também um último questionamento feito pelos servidores de Minas Gerais, que ficaram insatisfeitos com a escala de pagamento do salário de julho. Como que o senhor avalia até aqui a gestão do governador Romeu Zema?
avalio como uma gestão que talvez tenha tido como marca uma boa intenção, mas evidencia que não basta boa intenção para se governar bem, precisa ter competência. E, infelizmente, nesses 6 meses, o governador Zema não só não tem demonstrado competência, conhecimento do governo, conhecimento das políticas públicas, tampouco conhecimento do território, da diversidade que nós temos em Minas Gerais. Mais do que isso, Thalita, o que nos decepcionou muito, um perfil muito elitista e excludente da gestão dele. Que vai totalmente ao contrário do que ele defendia em campanha. Exatamente. Então, por exemplo, alegar uma crise que ele conhecia, nós todos conhecíamos, uma crise que não foi criada ontem, ela vem sendo produzida, arrastada, virou uma bola de neve que vem aí de 2 décadas, que começa lá atrás no governo Azeredo e vai ganhando força e ganhando, infelizmente, se tornando insustentável de fato. Mas você alegar que em razão dessa crise você vai cancelar 80 mil vagas da escola em tempo integral, atingindo durante o ano letivo 80 mil famílias. Muitas dessas crianças têm na escola o lugar da alimentação, além da educação. São 80 mil pais de famílias que muitas vezes tinham na escola o local seguro para que eles fossem trabalhar. Para cortar na EJA, na educação de jovens e adultos, para cortar no projeto Fica Vivo, que é um projeto que é referência hoje internacional, que é a Polícia Militar. São pontos principais, na opinião do senhor, desculpe te interromper, Sim. mas são pontos principais que o governador Romeu Zema, que o governo Zema teria que resolver, a princípio, por exemplo, educação, saúde, quando a gente fala aí dos hospitais atendidos pela FEMIG, em relação à alimentação, e também em relação ao salário dos servidores que trabalham ainda na labuta todos os dias e que estão insatisfeitos com uma promessa feita pelo governador Romeu Zema, que ao ver desses servidores, não está conseguindo cumprir o que foi falado. Com certeza. Os servidores, a grande maioria dos servidores públicos, realmente prestam um serviço essencial. A maior parte dos servidores públicos do Estado estão em que áreas? Na educação e na saúde. A maior parte. E mantém um trabalho com baixos salários. Salários estão congelados há anos, e muitas vezes sem condições adequadas de trabalho. Então, não se tem como atender bem a população se a gente não valorizar aqueles que têm essa atribuição. Ano que vem, eleições municipais. Nós recebemos recentemente o deputado federal Júlio Delgado, do partido do senhor. Ele afirmou que o PSB vem para a Prefeitura de Belo Horizonte com candidatura própria. Quem é esse nome? Em primeiro lugar, é muito importante que a gente lembrar que o PSB há muitos anos tem protagonismo em Belo Horizonte, político, desde a época do Dr. Célio de Castro. Houve um pedido da direção nacional para que o deputado Júlio Delgado assuma a condução do partido em Belo Horizonte, porque o deputado é vice-presidente nacional, foi líder de bancada, tem uma história de serviços prestados ao partido. E, com certeza, nós teremos uma colocação do PSB em Belo Horizonte já num nível elevado pela qualidade e pela respeitabilidade que ele traz. Então, nós estamos trabalhando hoje, primeiro, constituindo uma chapa de vereadores muito forte, qualificada, não só eleitoralmente forte, mas com qualidade. O PSB tem trabalhado muito, Thalita, para fazer uma triagem. Nós expulsamos membros nossos desde que assumimos a presidência, convidamos para deixar o partido por estar envolvidos Essa expulsão, inclusive, gerou uma pequena crise no ano passado. Olha, se um vereador ele está respondendo um processo por compra de votos e nós temos evidências de que ele adotou práticas que ferem a ética, nós temos que agir, nós não podemos ser condescendentes. Nós lançamos agora um processo em nível nacional que se chama autorreforma. O PSB reconhece que os partidos estão sem credibilidade, a política está perdendo credibilidade, mas
todas as questões essenciais da nossa vida passam pela política. E os partidos são pilares do sistema de representação, do sistema democrático. Então, nosso desafio é requalificar os partidos. O PSB está fazendo a sua parte. Nós vamos abrir um amplo diálogo com a sociedade para que a gente possa incorporar e atualizar. E nós temos que começar pelo exemplo, Thalita. Não adianta eu fazer um discurso contra a corrupção, contra más práticas, se eu sou tolerante com essas más práticas aqui no interior do partido. Então, nós estamos sim depurando, nós queremos pessoas que nos representem, mas que nos tragam credibilidade, que tenham compromisso com as causas que o PSB historicamente defende. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas e respostas objetivas. Vamos começar? Vamos. Reforma da Previdência. Ainda pode ser melhorada. Jair Bolsonaro. Infelizmente, alguém que não tem a capacidade para governar o país. Velha política ou nova política? Valores da antiga política, não da velha, que é o valor do compromisso e da palavra. Governador Romeu Zema. Uma decepção em alguém que implementa um governo excludente. Eleições 2020. Quem é o candidato do PSB? Uma excelente surpresa que Belo Horizonte terá em breve. Márcio Lacerda. Alguém que deixou uma contribuição como governante, mas que não entendeu a importância dos compromissos na ética partidária. Presidente do PSB em Minas Gerais, René Vilela, muito obrigado pela entrevista do senhor. Eu que agradeço. Bom dia a todos os ouvintes.